Na semana em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 71 anos, o Unesp Notícias propõe uma reflexão. Qual a importância de defender e garantir esses direitos? Você também vai compreender como a Agenda 2030 da ONU parte dos direitos de todos e de todas para estabelecer objetivos globais para o desenvolvimento sustentável. O Unesp Notícias começa agora. Boa noite. Desenvolvimento sustentável, igualdade de gênero e empoderamento feminino. Estes são pilares da concretização dos direitos humanos e são também os norteadores de um projeto de extensão da Unesp em Araraquara. Ele oferece assistência administrativa, financeira e nutricional a uma padaria tocada por uma associação de mulheres do assentamento Monte Alegre, naquela região. Um trabalho de diferentes frentes que pretende ir muito além da emancipação financeira das assentadas. Eu acompanhei um pouco do trabalho delas, então vamos ver juntos. Elas têm a receita na cabeça, dominam como ninguém a arte de fazer pães, bolos, biscoitos. Em poucos minutos, os ingredientes selecionados vão ganhando forma e mais uma assadeira está pronta para ir ao forno. Há 10 anos, essa tem sido a rotina das integrantes da AMA, a Associação de Mulheres Assentadas, que mantém esta padaria no assentamento Monte Alegre 6, entre os municípios de Araraquara, Matão e Motuca. Mas não foi fácil para elas chegar até aqui. A Maria trabalhava na produção de hortaliças e lembra bem como a rotina na roça era difícil. Na horta a gente trabalha mais, fica muito no sol. E aqui na padaria não, aqui na padaria eu tenho também horário de trabalho. Isso foi uma coisa que a gente conseguiu, né, com 10 anos aqui dentro, né. E a gente conseguiu, como é que fala, trabalho de formiguinha, subindo escada, cada minuto, cada hora. De formiguinha mesmo, as associadas fizeram cursos de panificação e lutaram durante 8 anos até conseguirem verbas para a compra de equipamentos e para a construção da padoca, apelido carinhoso escolhido pelos clientes que passam por aqui. É que a padaria está inserida num circuito de turismo rural e recebe visitantes de toda a região, principalmente aos fins de semana. A Elisete é outra associada que também acompanhou todo esse processo e tem orgulho da trajetória da padoca. A gente começou pequenininho, carregando uma caixinha na cabeça, levava lá para a feira. Aí, de repente, começou a vir um ciclista, começou a vir a comunidade e começou a aumentar. A gente faz os coffee break, a gente vai nos eventos. Ela também lembra que o convívio com as outras mulheres e com a comunidade do assentamento foi outra grande conquista da associação. É importante a amizade que a gente tem aqui, né? E importante também a ajuda da comunidade, que a gente serve a comunidade, eles vêm comprar os pães de manhã. A gente fica muito contente com isso. Ao todo, são 4 associadas que se revezam no período da manhã e da tarde para a produção de 48 itens diferentes, a maior parte deles feita com produtos produzidos nas lavouras do assentamento. É o que a gente busca, né? Trazer o que a gente tem da terra, né? Então a gente procura usar o máximo, né? Como o milho, a mandioca, a cenoura, os sucos naturais que a gente faz. A maioria não, praticamente todos são daqui do assentamento. São polpas que a gente produz aqui mesmo no assentamento. Todas essas características da padoca chamaram a atenção dos membros do NEPESC, o Núcleo de Extensão e Pesquisa em Economia Solidária, Criativa e Cidadania. Ligado à Faculdade de Ciências e Letras da Unesp em Araraquara, ele é formado por alunos de diferentes cursos de graduação e de pós e está mapeando na cidade justamente os empreendimentos solidários como a padoca. Em termos gerais, a economia solidária ela funciona a partir do que podemos chamar de princípios operativos. Então é a autogestão, é a participação voluntária e comunitária, é o vínculo com a comunidade, é uma possibilidade de inserção socioocupacional, é também uma possibilidade de se gerar o que a gente chama governança democrática e participativa. Então quando a gente olha a atuação
da Associação das Moradoras do Assentamento AMA, que é de onde surge a padoca e esse empreendimento, a gente observa esses princípios operativos, né, que são característicos da economia solidária. Então as mulheres estão aqui trabalhando, gerando sua própria renda, mas para além da renda, isso tem impacto no âmbito da família, no âmbito do que a gente chama de uma possível emancipação, né, do ponto de vista familiar. Elas também têm participação enquanto decisões no poder público local através do orçamento participativo e do Conselho Municipal de Economia Solidária. Então, a partir de todos esses princípios operativos é o que a gente enquadra a padoca enquanto um empreendimento de referência importante na economia solidária. O grupo fez um primeiro contato com as integrantes da padaria ainda no ano passado, para entender quais eram as necessidades delas e identificou que elas precisavam de uma assessoria para entender melhor questões administrativas, financeiras, sanitárias e até nutricionais dos produtos. O NEPESC fez então um projeto aprovado pela Pró-Reitoria de Extensão da Unesp para contemplar todas essas áreas. 2 bolsistas passaram a atuar diretamente com as assentadas no início deste ano. A Ana Luísa é aluna de Administração Pública e traz para cá conceitos importantes para facilitar a gestão da padaria. Até na gestão do estoque mesmo, acaba comprando mais do que deve ou comprando menos, acaba faltando. Das vendas, às vezes ocorre algum erro em alguma conta, o papel perde. Então esses erros acabam impactando muito na produção delas, né? A gente espera, né, que a mudança dessa cultura sane esses erros, sane essas dificuldades. Já o Willner está no 3º ano de farmácia. Com a ajuda dele, as associadas acabam tendo mais segurança na produção dos alimentos e a chance de ampliar as possibilidades de venda. Peguei essa parte dos produtos, de fazer análise dos produtos para ver a composição nutricional, para chegar talvez na elaboração de um rótulo, porque é um dos planos das mulheres, que é comercializar esses produtos em outros estabelecimentos também. Então, para elas terem esse tipo de liberdade para comercializar, elas precisariam de um rótulo, de adequação das receitas, e aí a gente veio para fazer essa parte com elas. De fazer pão e bolo a gente entende, mas de administração a gente não tem experiência nenhuma. E a gente não achou que chegaria a tanto esse sucesso que está sendo, graças a Deus. Então a gente está meio perdida nessa área, né? Então está sendo muito bem-vinda essa ajuda deles. Só que vocês também ajudam, Gisele, a oferecerem uma outra realidade e uma outra visão de mundo aos bolsistas. Aqui é um ambiente muito diferente, então ter esse contato direto com elas ajuda você a abrir os olhos e enxergar além da bolha, enxergar a vida assim como um todo. Conviver com as mulheres me traz muita esperança assim, de um mundo melhor, de um mundo de luta, de um mundo de conquista, até por elas serem mulheres, e isso é muito gratificante. E lembra da receita que foi ao forno lá no começo da reportagem? Olha só ela aqui, prontinha para ir direto ao consumidor. Além da padoca no assentamento, há outros 2 pontos de venda em feiras livres em Araraquara. Todas as terças e quintas é a Gisele quem vai à cidade montar a barraca com itens variados. Os clientes não demoram a chegar. O Dorival sabe que aqui vai encontrar qualidade nos produtos e um preço acessível. Anteriormente a gente comprava de alguns fornecedores aí, mas é um preço que deixava de ser acessível, né? Porque ele era o dobro do preço que a gente compra na quitanda, no varejão. E agora não, é um preço justo e a gente está ajudando a manter a atividade deles, né? A Evelise conhece a AMA há pelo menos 5 anos e já tem uma relação de amizade com a Gisele. A Gisele é uma pessoa super especial, batalhadora, né? Então sempre quando eu venho a gente se encontra e tenta, né, fortalecer esse elo, porque quem produz também é importante, né? A gente tem que ter gratidão por essas pessoas. Com a venda dos produtos, as mulheres da AMA recebem um salário médio de R$ 900 por mês. E esse dinheiro faz total diferença no orçamento familiar delas.
como eu mesmo já consegui comprar televisão, consegui pôr parabólica em casa e tem internet, né? Tudo isso a gente consegue com esse salário, né? E também arrumar a casa, né? Porque um pouquinho que entra, juntando com a renda do marido, aí a gente consegue a melhorar a casa, né? Ficar uma aparência melhor. E tem cliente que vem até aqui justamente porque compreende essa realidade, sabe da importância dessa renda para as associadas e faz questão de manter esse ciclo de empoderamento. Com um diálogo mais aberto sobre essa questão das mulheres trabalhando, é muito importante que a gente se ajude, ainda mais eu sendo mulher, sabendo da dificuldade de ter um cargo e ter credibilidade na minha profissão e cada uma na sua profissão, a gente precisa se ajudar. Então é muito importante olhar um no olho da outra e apoiar e saber que o meu dinheiro está indo para uma iniciativa muito legal que vai reverter assim, numa economia muito melhor da cidade. Então, para mim, é a melhor escolha. Independentemente do tipo ou de onde venha o apoio, o importante é que essas mulheres nunca percam a força para continuar produzindo e mudando não só a realidade delas, mas de toda a comunidade da qual fazem parte. É um crescimento para nós, crescimento. Uma coisa assim que a gente fala assim, vamos conquistar mais. Tá bom? E a gente ali na luta, né? Tem que ser na luta. Porque nada fácil vai embora fácil. Tem que ser através da luta, suor. Uma bela iniciativa, não é, Leire? Sim. E este é mais um daqueles projetos que realmente mudam realidades. Sim, e tem tudo a ver com o papel da universidade pública de ser agente de transformação e de promover a garantia de direitos. E este continua sendo o nosso assunto daqui a pouco, já no próximo bloco. A nossa colunista Patrícia Alves discute com a gente a importância da garantia dos direitos humanos tão ameaçados nos dias de hoje. Nós voltamos já já. Voltamos com um momento de reflexão. Para muitas pessoas, os direitos humanos estão distantes e não são raros os discursos que reforçam a intolerância, o ódio e que colocam em xeque princípios vitais. Por isso, é cada vez mais urgente a necessidade de assumirmos atitudes que reforcem a nossa humanidade. E para isso não pode existir dúvidas sobre a importância da manutenção e da defesa dos direitos humanos. A Patrícia Alves é quem nos ajuda a dar o primeiro passo. Todo indivíduo é sujeito de direitos se observarmos o princípio de respeito à dignidade da vida humana. Afirmar a importância da vida humana pode parecer óbvio, mas é preciso aprofundarmos essa reflexão. Ao longo da história, atrocidades e tragédias ameaçaram a existência de homens, mulheres e crianças e comprovam que é necessária atenção permanente à proteção da vida de seres humanos. Refletir sobre o desprezo aos direitos humanos observados, por exemplo, na barbárie imposta pela Segunda Guerra Mundial, foi determinante para que surgisse o movimento de criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aprovado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, o documento formaliza em 30 artigos os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais de todos os indivíduos e declara que nascemos livres, dotados de razão, consciência, independentemente de cor, gênero, orientação sexual, religião ou origem. Todos os nossos direitos e liberdades fundamentais expressos na Declaração são universais, pois são direitos básicos de todos os seres humanos. São indivisíveis, interdependentes e interrelacionados, porque os direitos de liberdade, que são civis e políticos, não são exercidos satisfatoriamente sem os direitos de igualdade, que são econômicos, sociais e culturais, e são inalienáveis, porque ninguém pode ser privado de seus direitos. De acordo com o site da Anistia Internacional, direitos humanos não podem ser negados, mas em algumas situações podem ser restringidos. Por exemplo,
Se uma pessoa comete um crime, ela pode ter seus direitos políticos e sua liberdade de ir e vir limitados. Ainda assim, executar uma pessoa que cometeu crimes, agredi-la, torturá-la ou submetê-la a condições degradantes constitui uma violação grave de direitos humanos. E é ilegal não só no Brasil, mas na maior parte do mundo. E não podemos esquecer, um julgamento justo também é um direito humano. Reconhecida como um documento internacional que tem força moral inegável, a Declaração Universal dos Direitos Humanos teve impacto na nossa Constituição Federal de 1988. O artigo 5º é claro, abre aspas, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Fecha aspas. Sabemos, então, que os direitos às liberdades fundamentais interessam a todos e a todas nós. Sabemos também que após 71 anos da proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a garantia e a manutenção desses direitos só são possíveis por meio de ações que mobilizem os diversos setores da sociedade para protegê-los e promovê-los. É por isso que o atual contexto político mundial chama nossa atenção para cada um dos artigos da Declaração e nos pede para que o nosso olhar ultrapasse o nosso próprio quintal. O convite, nesta semana em que comemoramos o Dia dos Direitos Humanos e os 71 anos da Declaração Universal, é para que juntos sejamos pares na organização de estratégias de reconhecimento, enfrentamento e combate às violações aos direitos humanos e liberdades fundamentais de todos e todas. E para encerrar, eu compartilho com você um texto de Eleanor Roosevelt, que participou do comitê que aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Abre aspas. Afinal, onde começam os direitos universais? Em pequenos lugares, perto de casa, tão perto e tão pequenos que eles não podem ser vistos em qualquer mapa do mundo. No entanto, estes são o mundo do indivíduo, a vizinhança em que ele vive, a escola ou universidade em que ele frequenta, a fábrica, a quinta ou o escritório em que ele trabalha. Tais são os lugares onde cada homem, mulher e criança procura igualdade de justiça, igualdade de oportunidade, igualdade de dignidade sem discriminação. A menos que esses direitos tenham significado aí, eles terão pouco significado em qualquer outro lugar. Sem a ação organizada do cidadão para defender esses direitos perto de casa, nós procuraremos em vão pelo progresso no mundo maior. Fecha aspas. Seguimos então com essa reflexão e lutemos pela manutenção dos direitos humanos. E olha que interessante, pela primeira vez em Bauru está sendo realizada uma Semana de Direitos Humanos. Ela segue até domingo, dia 15. A programação conta com atividades acadêmicas e também ações culturais e artísticas. O Observatório de Direitos Humanos da Unesp é um parceiro dessa iniciativa municipal, assim como a TV Unesp, que está exibindo uma programação especial nesta semana. Se você ficou interessado nas discussões, entre no site do evento, que ainda dá tempo de participar. O endereço é esse que está aqui na tela. Lá você encontra a programação completa. E depois do intervalo, você vai saber mais sobre a Agenda 2030 da ONU e também sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O professor da Universidade de Brasília, Tiago Guerri, traz um panorama desse plano de ações globais e como ele contribui na concretização dos direitos humanos. Nós voltamos em instantes. A ONU, a Organização das Nações Unidas, estabeleceu um plano global de ações, a Agenda 2030, para a promoção do desenvolvimento sustentável e tem como base os direitos humanos. O repórter Júlio Penariol conversou com o professor da Universidade de Brasília, Tiago Guerri, que desenvolve pesquisas sobre esse tema.
Ele visitou o campus da Unesp em Bauru e nos traz uma visão ampliada da agenda e os objetivos que ela estabelece. Professor, para a gente começar o nosso bate-papo, então, queria que você explicasse o que é essa tal Agenda 2030 que surgiu lá em 2015, numa reunião da ONU, e de que maneira o cumprimento dos objetivos que ela determinou também significarão o cumprimento dos direitos humanos. Claro, bom, a gente, na verdade, tem um processo histórico, né, bastante importante que a gente precisa relembrar brevemente, que vem justamente do fortalecimento da agenda de sustentabilidade global, remonta aos anos 70, né, a primeira reunião em Estocolmo, que ganha uma caracterização muito importante para o Brasil na Rio 92 e depois na Rio +20 em 2012. Então essa trajetória histórica está muito atrelada à agenda de sustentabilidade global e a partir de então é que se lança então uma nova perspectiva, uma nova possibilidade de você pensar o desenvolvimento de fato sustentável, mas a partir de 3 elementos, né? Obviamente a dimensão ambiental, mas também a dimensão econômica e a dimensão social. E essa agenda com esse tripé, ela vai ser constituída entre 2012 e 2015, pensada, refletida dentro de vários grupos de trabalho das Nações Unidas, e a partir de então é que se lança em 2015 de fato essa chamada Agenda 2030. Né? Então, claramente o marcador dela é o ano de 2030, onde se espera que alguns dos objetivos, né, são 17 ao todo, eles sejam alcançados. É interessante notar que cada um desses objetivos possui algumas metas, né, globalmente estabelecidas e que precisam, obviamente, ser traduzidas para cada um dos países. Então esse é um esforço que a gente ainda está tentando fazer, por exemplo, para a realidade brasileira. E aí é muito importante notar que algumas dessas metas, elas têm total relação com direitos, em geral, uma abordagem de direitos humanos. Por exemplo, o ODS 5 é o ODS de gênero, né? Então você tem dentro desse ODS uma série de metas que tem muito a ver com o direito das mulheres e meninas, por exemplo. Você tem o ODS 6, que é o ODS da água, que tem a ver com o direito de acesso, por exemplo, à água. Você tem o ODS 2, que é o combate à fome, por exemplo. Tem relação com o direito a acesso à alimentação nutritiva, etc. Então, a agenda em si, ela foi muito desenhada em termos de direitos humanos. Então, acho que vejo aí um grande potencial, inclusive na agenda, né, para que a gente possa avançar numa agenda maior, né, mais global, em relação aos direitos humanos. O Brasil, diante de todas as particularidades que ele tem, os desafios que ele tem, como que ele tem atuado, na sua visão até agora, para o cumprimento dessa agenda? Bom, pensando, né, analiticamente, a gente tem aí por enquanto, duas grandes fases, né? É óbvio que, como a agenda vai rodar ainda até 2030, então a gente vai ver provavelmente algumas mudanças. Mas até agora a gente consegue perceber 2 grandes fases. Uma primeira fase que é um importante engajamento do país, que vem justamente dessa herança de 2012, na qual o Brasil vai albergar, né, a Rio +20 vai ser um dos líderes nesse processo e esse período ele vai rodar mais ou menos até 2016, né, final de 2016, início de 2017, onde o governo realmente estava comprometido com o cumprimento, né, das metas estabelecidas pelos 17 objetivos. A partir de 2017, obviamente, você tem o quê? Uma transição política no país, né? Então saem os governos, né, aquela década de governos mais progressistas no Brasil, e você tem a chegada de governos mais conservadores, que não estão alinhados propriamente com aquilo que a agenda está apontando em termos de direitos humanos principalmente. Né, o novo governo, né, as novas administrações, principalmente o presidente Temer, o presidente Bolsonaro, tem outras preocupações mais econômicas, por exemplo. Né? Então a gente vê hoje que se destaca para o Brasil, né, alguns dos temas mais econômicos dentro da Agenda 2030 e menos dos temas, por exemplo, de direitos. Então houve uma transformação na ênfase que o governo brasileiro tem dado em relação à agenda. Uma outra coisa que é importante a gente pontuar nessa nova fase
é o fato de que a gente acabou perdendo, por exemplo, uma importante instância de governança da implementação da agenda no Brasil, que era a Comissão Nacional dos ODS. A CNODES foi criada e depois ela foi, na verdade, extinta por decreto presidencial. Então isso, na verdade, torna hoje muito mais difícil a própria implementação da agenda no Brasil. Isso ocorreu, obviamente, nesse governo atual. Te preocupa, então, esse momento atual em relação a essa Agenda 2030? Sim, de fato. Nos preocupa a todos, né? Todos aqueles interessados em usar a agenda como um fator potente de transformação da realidade, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? A agenda ela tem um apelo muito da centralidade da pessoa, né? O mote da agenda global é não deixar ninguém para trás. E a gente estava tentando justamente perseguir esse mote quando houve, de fato, a transição política, né? E hoje a gente está vendo que muita gente está sendo deixada para trás, né? Então preocupa bastante. Pensando agora nas universidades, né? De que maneira elas também precisam se alinhar a esses propósitos, a esses objetivos traçados dentro da Agenda 2030? Como que as universidades podem também colaborar para que a gente caminhe nessa direção? Sim, eu vejo 3 coisas fundamentais. A primeira é o potencial da universidade em produzir conhecimento de qualidade. Então hoje se coloca muito em dúvida o papel da ciência, por exemplo, né? E eu acho que a universidade ela tem um papel importante a cumprir produzindo, né? Teses, dissertações, pesquisas aplicadas, por exemplo, e que obviamente vão servir para a própria implementação dos objetivos e das metas que estão estabelecidas na agenda. Então essa é uma primeira coisa que é vocacional para as universidades e para nós que trabalhamos e vivemos a universidade. A outra dimensão é o próprio fato de que todas as universidades elas têm uma vida própria, né? Independente da dimensão, né? São pequenas ou grandes cidades. Se você pegar as universidades brasileiras, né? Estabelecidas em rincões, às vezes, áreas fronteiriças ou centros urbanos. Então há um potencial muito grande da gente transformar o que a gente chama da política do dia a dia. Ou seja, o modus vivendi. É você transformar a forma como você lida com as coisas no dia a dia na universidade, pensando a partir do que a agenda traz para a gente. Então a agenda traz para a gente muitas qualidades em termos de transformação das coisas do dia a dia. Então vejo isso também como um fator fundamental, as universidades seguirem e tentarem implementar dentro das universidades o que a própria agenda está apregoando, né? Para os pesquisadores, para os alunos que estão envolvidos com as pesquisas, com os projetos de extensão. Então, este é um momento oportuno para que eles, de repente, repensem até um pouco os objetivos daquela pesquisa, o público-alvo daquela pesquisa. Acho que essa é a hora para se pensar um pouco em relação a essa agenda. Nossa, perfeito, porque, na verdade, como a agenda tem uma temporalidade estabelecida, ou seja, 2030, essa é a geração que precisa, na verdade, se apropriar da linguagem, do léxico, né, entender melhor a agenda, se aprofundar na agenda, ou seja, essa juventude que está hoje vivendo a universidade, né, e fazendo as coisas na universidade, do ensino, da pesquisa, da extensão, precisa realmente se apropriar, porque eles vão lidar com isso no mercado de trabalho. Hoje o mercado de trabalho vai exigir deles, por exemplo, um entendimento sobre a agenda e aplicabilidade de algumas habilidades vinculadas à própria agenda. Então eu diria que vale muito a pena para essa juventude hoje, os jovens universitários, tentarem justamente compreender um pouco melhor a agenda, colocar isso dentro do seu dia a dia da universidade. Você está vivendo uma experiência bem bacana dentro dessa questão da Agenda 2030, que é o programa especial de extensão lá da UNB que você coordena. Fala um pouquinho para a gente o que é esse programa, o que ele tem buscado desenvolver dentro da universidade. Perfeito. A gente encontrou, na verdade, o espaço dentro da Universidade de Brasília. Fomos, né, todo um grupo de professores acolhidos pela nossa decana, a professora Algamir, que é a nossa decana de extensão. Ela viu realmente o potencial que a agenda tem, inclusive para poder movimentar a própria extensão universitária, né? Então a gente acabou construindo em conjunto, eu juntamente com vários colegas de diferentes áreas da Universidade de Brasília, a gente começou como um GT, um grupo de trabalho, né, que evoluiu justamente para a consecução desse programa especial de extensão. O programa de extensão, ele é basicamente um guarda-chuva para poder
acoplar, né, todos os projetos de extensão, ações de extensão, projetos de ação continuada que nós já temos, né, e outros que venham a ser criados, né, justamente já alinhados aos próprios objetivos e às metas que estão presentes dentro da Agenda 2030. Então, eu diria que nós tivemos, na verdade, uma espécie de fortuna institucional de termos encontrado uma pessoa dentro da instituição bastante atenta ao potencial da agenda, né? E eu acho que essa é uma outra dica valiosa, né? Que as instituições consigam encontrar o melhor lugar para ter institucionalmente um lugar para poder trabalhar a agenda dentro das universidades, né? Eu acho que esse é um caminho natural para as universidades, né? Tá certo. Professor Thiago Guerri, mais uma vez, agradeço sua presença aqui com a gente no Nesp Notícias. Obrigado, gente. Muito obrigado. A gente volta com vocês aí no estúdio, Leire e Zeca. O Nesp Notícias está chegando ao fim, mas você pode rever as nossas reportagens e entrevistas no canal no YouTube. Continue acompanhando a nossa programação e também siga a TV Unesp nas redes sociais. Para você, uma boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau.